Vamos resolver agora um conjunto de 3 questões aplicada pela banca CESP-Sebrasp no concurso para a Polícia Federal em 2018, baseada no CPC 00, que é o CPC que trata da estrutura conceitual da contabilidade. São 3 questões diferentes, mas que elas têm o mesmo enunciado. Vamos começar. Uma instituição europeia, ao analisar demonstrações contábeis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no Brasil possuem diversos atributos, entre eles as características qualitativas fundamentais da relevância e da representação fidedigna. A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a investidora uma informação relevante e fidedigna. Bom, antes de resolver a questão, vamos ver aqui o que diz o CPC 00 quanto às características qualitativas. Elas são separadas em 2 grupos. Características fundamentais e características de melhoria. Quais são as características fundamentais da informação contábil? Ela precisa ter relevância, ela precisa ser uma informação relevante e precisa ter uma representação de fidedigna. O que é relevância? O que é uma informação relevante? É uma informação que vai fazer diferença na tomada de decisão. Então, você, na hora de tomar uma decisão, quais são as informações que você geralmente se preocupa, né? Se debruça sobre elas? São as informações relevantes, aquelas informações que vão fazer diferença para você. E a representação de fidedigna, que é uma outra característica fundamental, diz o quê? Que a informação contábil, ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e livre de erros. Ela tem que ser uma representação que realmente seja fidedigna em relação à realidade. Não pode ser um número fictício, tem que ser um número verdadeiro, completo, neutro, totalmente livre de erros, né? Agora, nós temos também outras características na contabilidade, que são consideradas características de melhoria, que são 4, basicamente. As demonstrações contábeis precisam ter comparabilidade, você precisa conseguir comparar a demonstração da empresa de um ano em relação a outro e também conseguir comparar a demonstração de uma empresa com a demonstração de outra empresa. Precisa ter capacidade de verificação. Quem vai analisar aquela informação, ele precisa ter elementos para se certificar que aquela informação está adequada. Tempestividade, a informação na contabilidade, ela tem que ser informada, né, registrada a tempo. Não adianta nada uma informação de 5 anos atrás ser registrada hoje na contabilidade. Quer dizer, é uma informação que passou. O investidor, quem está analisando aquela demonstração, seja lá quem for, precisa ter a certeza que as informações estão sendo registradas a tempo e não fora do seu tempo. E uma outra característica de melhoria é a compreensibilidade. Quem analisa aquele número tem que entender aquele número, ele tem que fazer sentido para o leitor. Então, baseado nesses conceitos que eu acabei de passar para vocês, vamos ler de novo aqui. Por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a investidora uma informação relevante e fidedigna. Aqui eles misturaram as coisas. Eles falaram de uma característica de melhoria, que é a comparabilidade, né? Quando eles falam aqui, por serem passíveis de comparação. E fizeram um link com uma característica que é fundamental, que com 2 características, né, com as 2 características fundamentais, que são a característica da relevância e da representação fidedigna. Então, por conta dessa mistura, a gente tem que chegar à conclusão que a afirmação está errada. Agora, vamos passar aqui para outra pergunta, ainda com o mesmo significado. Na situação descrita, o fato de a representação fidedigna ser
um atributo das demonstrações contábeis garante para investidor estrangeira que as informações publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos. Então, aqui eles estão fazendo referência à representação de fidedigna, que é uma informação correta, né? Que ela completa, neutra e livre de erros, mas isso quer dizer que essa informação, ela aqui apresentada, apresenta exatidão em todos os seus aspectos? Vamos ver se é tão radical assim. No CPC 00 tem o item 2.13 que fala o seguinte: para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características. Ela é completa, neutra e isenta de erros, conforme havíamos visto. Aí eles completam assim: obviamente, a perfeição nunca ou raramente é atingida. O objetivo é maximizar essas qualidades tanto quanto possível. Então, a informação, ela precisa sim ser fidedigna, mas isso não quer dizer que ela é uma informação, assim, como eles falam aqui, completamente exata em todos os seus aspectos. Não, o que se busca é que ela seja tão próxima quanto possível da realidade. Então, por conta disso, né, a afirmativa está errada. Agora, vamos ver aqui a terceira pergunta, ainda com relação ao CPC 00. Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a característica da relevância está presente na informação. Então, nós temos aqui uma informação relevante, né, que vai fazer diferença na tomada de decisão, mas ela tem, por conta disso, ela tem valor confirmatório. Vamos ver aqui o que diz. Ainda o CPC. No item 2.7, ele fala o seguinte: informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiver valor preditivo ou confirmatório ou ambos. Informações financeiras têm valor preditivo se podem ser utilizadas como informações em processos empregados pelo usuário para prever resultados futuros. Informações financeiras não precisam ser previsões ou prognósticos para ter valor preditivo. Informações financeiras têm valor confirmatório se fornecem feedback sobre avaliações anteriores. Então, a informação ela é fidedigna quando ela fornece elementos para se prever um resultado futuro, né? Então, está ligado a essa questão de um resultado que eu espero lá na frente, mas ela também tem que confirmar alguma avaliação que eu fiz lá no passado. Então, dentro desse contexto, uma informação fidedigna, ela me remete a um resultado, né, lá na frente, esperado, né, eu consigo prever um resultado lá na frente e eu também consigo confirmar algo que aconteceu lá atrás. Ela me remete a esses dois tempos, né, futuro e passado. Então, por conta disso, essa afirmativa aqui da CESP está correta. Gabarito certo.